Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde nos estiverem a ver. Eu sou a Oriana. Eu sou a Karina. Isto é o Bimbalices Frescas e Fofas. Frescas e Fofinhas, fresquinhas. Será que toda a gente sabe onde é que veio Frescas e Fofas? Nós já falámos, não já? Já falámos como um bocadinho, mas podes explicar. É o pão. O pão Bimbo. Pão Bimbo. Há um Bimbo. pão em Portugal que se chama pão Bimbo, que é um pão de forma, não é? Fresco e fofo. E o slogan deles é... É, porque eles antes faziam uma publicidade. É Bimbo. O gajo ia a conduzir uma carrinha que dizia Bimbo, não é? Sim. E alguém chamou-lhe Bimbo. E ele, como te gosto. Isso. E é fresco É e verdade. fofo. Às vezes acontece na rua. Bimba, e eu, como te gosto. Por acaso também, às vezes vou na rua e também dizem, olha uma Bimba. É verdade, sim senhora. Então e hoje, o que é que tu trouxeste na lista de coisas para a gente conversar? Eu gosto porque a gente vai dizer a gente vai reciclando, não é? Mas a gente vai dizer, a gente disse várias vezes que íamos fazer, que é coisas que se nos acontecem. Estás a ver? Uma vez, acontecem-se tantas coisas. Uma vez, no início do nosso podcast, a gente disse que este podcast ia ser sobre coisas que se nos acontecem. E ainda não falámos sobre coisas que se nos acontecem. Vamos falando ao longo dos podcasts. Mas este é dedicado especificamente. Cenas que se nos aconteceram que a contar ninguém acredita. Tinha que ser isto. Eu tenho bués. Não estás bem a ver? Então, Parece-me... Então este programa é para ti. Para mim. Este Parece-me programa é que para ti. tudo se me acontece. A certa altura, ainda esta semana te disse isso. A certa altura eu estou a contar as coisas e eu penso que as pessoas não acreditam em mim. Que as pessoas pensam... Não. Eu contei-te porquê? Porque eu tenho uma amiga, a Daniela, olá Daniela, que é a minha amiga do Algarve. Vou explicar. Eu cresci, quando eu era pequenita, houve uma parte da minha vida que foi criada pela minha madrinha. E a minha madrinha, que infelizmente já não está cá, ela tinha uma casa no Algarve, na Praia da Luz, onde desapareceu a Madi, porque a Praia da Luz depois ficou associada à Madi. Pronto, onde desapareceu a Madi. A Praia da Luz é uma aldeiazita, aquilo é uma coisa pequenita, pessoal. E ela tinha lá uma casa maravilhosa, espetacular, linda, assim, à beira da praia. Essa parte da minha infância foi idílica, mesmo bonito, só essa parte, mas não importa. E a minha madrinha era muito famosa porque tinha 112 afilhados só de batismo. Depois tinha afilhados de casamento, de crisma, de tudo. A minha madrinha tinha 112, a minha mãe era a afilhada da minha madrinha de batismo e de casamento e depois escolheu-a para ser minha madrinha de batismo. Portanto, imagina. Caraças. Minha madrinha foi várias vezes à Praça da Alegria por causa de ter tantos afilhados, não é? E porque ela era benfeitora, mesmo lá na terra dela, que ela era de Fajões, que é lá em Oliveira das Meias, e ela era benfeitora lá na terra dela e pronto, era uma pessoa que tinha posses, mas que também gostava de as partilhar, portanto, era filantrópica, muito querida. Sim, senhora. Boa pessoa. Pronto, resumindo, como ela tinha muitos afilhados lá na Praia da Luz, ela tinha uma afilhada que tinha uma filha da minha idade que também era a afilhada da minha madrinha, pronto, que era a Daniela é a minha amiga. A Daniela, entretanto, então era a minha amiga do Algarve, era a amiga com quem eu passava o tempo todo quando estava no Algarve. E ela mandou-me uma mensagem, eu já não vejo a Daniela há muitos anos, mas a gente, as maravilhas do social media, da tecnologia, não é? Sim senhora. A gente fala-se no Instagram, eu tenho no Instagram e a gente segue-se e não sei o quê, vamos sabendo um bocadinho da vida uma da outra. E ela mandou uma mensagem a dizer, Karina, comecei a ver o teu podcast. Ai, que bonito! Portanto, já sabemos que no Algarve alguém vê o podcast, pronto. Então, ora, por exemplo, no Algarve agora é tipo boa tarde, caso boa noite. É, boa tarde. Viste? Sim, senhora. E então a Daniela mandou uma mensagem e disse, Karina, vi o teu podcast, não sei o quê. E foi um podcast que a gente fez que falámos, que eu contei das boias, que estávamos a falar das boias. Nos galhos. E ela disse assim, tens uma sina com boias, porque eu lembro-me de te ver num barco de borracha que te perdeste lá na praia para te parar o c... mais velho, tiveste que ser resgatada. Desculpa, não posso dizer isso no podcast. Desculpem, disse mais neira. Olha, somos todos portugueses, ok? Foste parar lá. Longe. Todas as expressões de longevidade são más. Santa coisa de assobios. São todas más. Todas as expressões de que horror. É bonito. Pronto, foste parar longe, como ao caraças. E tiveste que ser resgatada pelo pessoal da praia, pelos nadadores salvadores. E eu estava a ler aquilo e a pensar, isto ninguém vai acreditar em mim, ninguém acredita em mim. E eu disse assim, não, mas eu lembro-me da gente ter, eu e tu, começámos a nadar e a certa altura fomos resgatadas por um pescador porque já não conseguíamos nadar para trás. E ela disse, sim, isso foi outra história. Eu, graças, pá! Quando eu conto estas coisas, vocês nunca pensem que eu estou a mentir, que eu não tenho necessidade de mentir. A minha vida dá-me um filme. É cada coisa que me acontece que eu às vezes conto. O meu marido às vezes me assim, como é que essas coisas só te acontecem? Ele duvida de mim. Ele diz, como é que essas coisas só te acontecem? Nos olhos. Tenho lágrimas nos olhos. É mau. Estás preparada para as minhas coisas?
Chuta, dá-lhe brita. Pronto, O que é vou que tens começar. aí para contar? Estas foram as Eu tenho-me primeiras. lembrado de alguma para te contar, mas é assim, tem que ser assim uma coisa dramática, uma coisa maluca. Não, uma coisa que tu... Eu tenho uma que me lembro que não Tem? foi assim há muito tempo, foi há uns anos e tu estavas Pronto. envolvida. Tenho uma boa Eu também. estava envolvida? Estavas. É aquelas coisas que tu, ou seja, uma coisa que te aconteceu, quando tu contas, pensas, esta pessoa vai tá achar que eu estou a mentir, porque isto é bué estranho. Estás a perceber? Tipo, é A minha estranho. não é assim estranha, mas é daquelas coisas que tu pensas que tu agora, em retrospecção, para já não fazias as mesmas coisas, não tomavas decisões diferentes e pensavas se calhar podias ter evitado um desassossego coisa. na tua vida, não é? Coisas assim, pronto. Estou curiosa. Pronto, vou-te contar uma e depois contas a tua. Vou começar, fiz uma lista, pera, que é para Isto é não uma esqueço-me lista de e alguma tudo. coisa. Olha, tu sabes que eu, quando vim para o Canadá, vivia ali perto do Stockyards, sabes Stockyards? Sim, senhora. Ali à beira de Está em Toronto, Stockyards. sim. Pronto, em Toronto, ali à beira de Stockyards, na St. Clair e Kill. E tu sabes que uma vez a minha filha era pequenita, bateram-me à porta e eu vou lá e era a polícia. Fica logo, caraças. E eu, Estavas ilegal, é? sim, não estava ilegal. Não estava, mas se tivesse toda. Este episódio faça um pinto. Censurado completamente. Faça um pinto. Não estava ilegal. Não. E eu abri a porta e eu, sim. E ele, aquele carro é seu? Aquele Mercedes? Eu, é. E eu pensava, ai, mas está bem estacionado. O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Olha, nós vamos ter que apreender o carro porque é uma cena de como é que se chama em português? Tiroteio. Foi. Deram um tiro no meu carro. Durante a noite. Durante a noite, um gajo a fugir de um bar, não é? Deu um tiro, aquilo fez ricochê, bateu no meu carro, a bala ficou lotes lá no meu carro, ficou presa no meu carro. E eles tiveram que. O meu carro foi durante umas boas, largas horas, estava lá aquele tipo CSI, estás a ver? Aquelas e a fita carrinhas. toda assim. Tiraram a bala e depois aquilo foi para análise e depois não sei o quê. O meu carro levou um tiro. Sim, Já viste? senhora. Uma coisa que tu pensas, what? Que isso não Como acontece a assim? ninguém. Não é? Quando o gajo É diz, verdade. we have to take it into. What? Tipo, fiquei parva da minha. Pronto, foi a primeira, a mais simples. Agora conta Essa é tu. simples. Olha, a minha é assim. A minha foi uma cena em que a gente se meteu. Nós aqui há uns anos, já foi aqui já há uns Eu não anos, sei o que é que vem daí, ainda estou à espera. fizemos uma viagem aos Açores, nós e os grilos todos. As cachopas. Fizemos. E então, os Açores em outubro é muito bonito, mas não é propriamente tempo de ir para a praia, nem para sítios turísticos. Mas a colega com quem a gente ia, que é a açoriana de Gema, e quem se vai duvidar das ideias turísticas da colega açoriana? Ninguém, não é? A senhora disse, olha, nós vamos ali a um sítio muito bonito, que tem umas águas quentes e não sei o quê. E como até aí ela não tinha mentido, e nós tínhamos tido várias águas quentes, não estava em mim duvidar, não é? Então, Moamem, condutora de serviço, não é? Com o carrinho da Mariana. Emprestado. Decidimos, ok, tudo bem, vamos lá então às águas quentes. Levantamos o rabito às 6 da manhã, cedo. Noite, escuro como breu. Porque ela disse que tinha que ser cedo por causa da maré. Tinha que ser cedo por causa da maré, Tinha e que era visto as muito quentinho marés e não sei o quê. E então a gente vai, 6 da matina, pimba, por aí fora, pelos trilhos açorianos, vacas pelo meio do caminho e tal, vamos lá. E começamos então, chegamos à zona, chamava-se Ferreirinha, Ponta da Ferraria, assim uma coisa, Eu não me lembro. uma coisa, não é? Mas devíamos ter pesquisado Pois antes de devíamos. ir, não é? Porque se tivéssemos pesquisado, tínhamos tomado outras decisões. E então a gente chega cá acima e depois aquilo, como há alguns outros sítios que nós tínhamos caminhado, havia um outro sítio que nós tínhamos ido parecido com este, mas fomos todas a pé. Foi Que tinha farol. sido- Eu ia morrendo. Pronto, mas assim, a ia morrer disso é à responsabilidade de cada um, Eu não é? ia morrendo. E não da condutora. Não. Este não. A gente chega ao carro, começamos a descer e a dada altura, eu que vou conduzir, eu só vejo precipício. Era não muito é? mau. Era mesmo a A pique. gente vai a descer, é só precipício. Era mas mesmo a pique. precipício que eu olhava para a estrada em frente e só via água. E eu dizia, então, mas não há mais Nem se via a estrada. estrada. Era muito Não há mais mau. estrada. Naquele momento, estas pessoas faladoras que vocês veem, não é? Estavam mais 3 pessoas connosco no carro, todas relativamente falantes, com exceção da minha prima da Nara ali, que era mais sossegadinha. Toda a gente se calou. Pois, porque toda a gente só via Cagufa. precipício. não é? Cagufa. E que se note que ainda eram só tipo 7 da manhã. não é? Ai, íamos muito, muito Isto era um assustadas. sítio altamente turístico. Zero. Não havia uma alma neste sítio. Mas é altamente turístico. Nós continuamos a ir pelo precipício abaixo, só aquelas estradas completamente loucas e cada vez que a gente descia só se via mar e água. Nós íamos assim no carro, eu para a frente eu só via água, eu não via só via água.
Chegamos lá abaixo, à tal estância termal altamente turística, não havia ninguém. Um vento, uma tempestade, uma coisa horrorosa. Mar revolto. Toda a gente, o primeiro instinto o meu foi, deixa-me ligar à minha família porque eu vou morrer e eles nem sabem onde é que eu estou, ok? Ninguém sabe que nós tomamos a decisão infeliz de sair às 6:30 da manhã e vir para a ponta do não sei Do quê, fim do mundo? Sim, do fim do mundo. Ninguém sabe que nós vamos morrer. Ninguém tinha recepção de telemóvel. Estás a contar esta história para a câmara? Estás mesmo... Ninguém tinha recepção de telemóvel. Melhor, chegamos e estacionamos o carro. Não havia gasolina. Não há gasolina, estamos na reserva. E nós, espetáculo! Agora é que vai ser! Nós pensamos, pronto, a gente vai falar aqui com alguém que esteja por aqui e pedir socorro. Não estava lá ninguém. Alguém tem que ir chamar o Ruben ou a Ana, que eram os nossos colegas açorianos, para nos vir resgatar, porque nós nem temos recepção de telemóvel, nem temos gasolina. Quem é que vai agora pela montanha acima, sem gasolina, sujeitas a cair no precipício? Eu não sei se já referi que eu era a condutora de serviço. Já. Ok? Sim. Eu era a condutora de serviço a conduzir um carro que não era meu a mudanças. Posso referir que eu era a única que estava de fato de banho e que ainda tirei as calças e tentei lá dar um E mergulho, nós depois mas não elas deixamos me ir porque deixaram. a nossa gota, a nossa cereja, um topo de bolo, é ela morrer lá dentro da água na ponta da ferraria, que o mar estava assim completamente revolto, frio e tudo, e nós andamos ali a passear, e toda a gente assim, ai, que bonito, ai, que lindo, que vista tão linda, mas por dentro estava toda a gente a morrer e toda a gente a pensar, Nós estávamos como a tentar é que nós vamos para cima? Nós estávamos a tentar estar calmas para ti, porque nós na realidade estávamos todas estressadas e nós falámos, as 4 falámos e dissemos calem-se, façam de conta que está tudo bem, porque senão a Áurea não nos tira daqui. Porque se fosse eu, admito, e já admitimos todas desde aí, que não tínhamos pegado no carro, mas ela, caraças, ganhou tomates. Ala que se faz tarde, vamos para cima sem gasolina, o carro assim a pique, Sim. nós todas caladinhas, nós, Oriane, tu consegues, Oriane, isto é bué da fácil, que a Oriane estás a fazer um ótimo trabalho, por dentro a pensar, ai, vamos morrer aqui todas, mas chegámos lá acima, sobrevivemos, estamos aqui hoje, É verdade. e fomos diretos à bomba de gasolina e metemos gasóleo num carro de gasolina. Não, metemos gasolina num carro de gasóleo, e depois tiveram que nos vir salvar. Pois foi. Pois a Mariana teve mesmo que nos vir salvar. Exato, depois nessa altura já tiveram que nos vir salvar para limpar o tanque. Aí foi da muito gasolina. mau. É verdade. Pronto, isso Mas foi, esse episódio foi esse foi um episódio muito interessante. E eu digo assim: se nós tivéssemos feito um bocadinho de trabalho de casa, ninguém tinha ido para a ponta da ferraria. Ou tínhamos, mas a gente chegava lá em cima à ponta da ferraria, e dizíamos, não vamos, estacionava a máquina e quem quer ir vai pelo seu próprio frango de churrasco. Estás a ver? Comem. Nunca mais lá abaixo tu. Não, nem pensar. O meu marido, agora depois que disse, quando estivemos nos Açores, eu disse, é muito bonito. Nem, absolutely not. Eu também não. Não faço isso, nunca mais lá Não voltar. deixe ir mais, não deixe ir com a minha família no Nem carro. a pé, porque aquilo... Então nós fomos ao farol a pé e aquilo é uma cena a pique. E eu, quando vinha a subir, vinha de gatas. Eu vinha morta. Eu não sei como é que as pessoas vão lá abaixo e sobem. Sim, mas aí já é a responsabilidade de cada um. Pronto, quem quiser ir, porque realmente dizem que é muito bonito. E eu vejo as fotografias na internet e estão lá as pessoas todas. Não porque tenho vontade depois põe-me a pensar. E nós pensamos nisso várias vezes. Nós fomos para lá e para cá sem nenhum carro connosco na estrada. Imagina um carro a vir para cima e outro para baixo. Ai, eu morria. Isso era o meu pensamento quando eu ia na estrada. E se vem algum carro e eu tenho que partilhar este bocadito de terreno que há Nós aqui? quando vinhamos a subir, a Fátima disse que a única coisa que ela pensava era que não venha um carro de cima, que não venha um carro de cima, que não venha um carro de cima, porque a Auriane estava tipo a acelerar. A Auriane não trabalha. A Auriane era só tipo, quero sair daqui. Não, eu fui em primeira até lá acima. Até chegar lá acima. Exatamente. Aquilo é a mesma pica. Pronto, foi assim. Foi isso uma cena que nos acontece. É verdade. Pronto, vou-te Foi contar assim. outra. Espera aí, deixa eu ver que agora tenho aqui. Olha, escrito. posso comer o que eu trouxe hoje? Quando eu... Podes. E depois tens que provar, está bem? Estás sempre a reclamar. O que é comida hoje? Diz às Olha, a pessoas. comida hoje são umas batatas fritas que eu costumo comprar, que tu tens a mania de dizer que as coisas que eu compro saudáveis não sabem a nada. Não é bem assim. Tu assim, às vezes compras umas coisas. Ela é assim toda muito saudável. Eu gosto mesmo, é para morrer, eu vou morrer e vou. Tu compras coisas saudáveis para tentar manter a ti e a tua família com mais vida. É fixe, é Muito giro, orgulho, tá? muito bonito. Muito bonito, é muito bonito. Não estou a criticar, estou a dar um elogio. Só que às vezes as coisas sabem a caca. Prova. Achas são boas. Agora lê os ingredientes. Black sea salt, batatas com avocado oil. Exatamente. E são canadianas. São canadianas. Batatas, avocado oil, sea salt e activated Só. charcoal. Só. Que não é preciso mais nada para ter batatas fritas. Porquê que tem charcoal? Não sei. Charcoal é Carvão. carvão. É para fazer os dentes limpinhos, talvez.
Pronto, são boas. E sabes o melhor? São do Canadá, não é? Que nós estamos no apoio dos Desculpa. produtos canadianos, para já que isso é muito importante. Neste momento estamos no apoio dos produtos canadianos. Sim, senhora. E às vezes as pessoas dizem, admito realmente que estas batatas são bem mais caras que as outras mas são batatas muito boas. tradicionais, mas ao True Audian Fashion Style Foi com o cupom. encontrei-as num supermercado de coisas baratas que não vou fazer publicidade porque eles ainda não patrocinam o podcast. $2. $2 na loja que custou $4,49. Não, é um aqui perto de casa. Comprei na promoção. É óbvio, quando lá fui, comprei todas as batatas fritas que havia, não é? Porque pronto é Muito só boas. São muito boas, vês? São muito boas, sim, senhor. Olha, então, e já agora, tu não estavas a pensar em fazer umas obras lá em casa? Gostava de aumentar a minha cozinha. Se o meu amigo arquiteto fizer uns desenhos bons, Faz, sim, senhora. Tens que ter cuidado com o amigo arquiteto, porque ele, quando põe as coisas no papel, aquilo é para sair obra. E às vezes pode sair a obra da cozinha e da sala e dos quartos. ai, não faz mal, também o preço dele é pastéis de nata, portanto também é baratinho. É verdade, é um preço bom. É um Pronto, preço é bom. justo. Só que senhora. ao aumentar a cozinha, que é o que eu quero, vou ter que alterar o brico todo da casa. O que vale é que eu conheço uma empresa muito boa de fazer brico, que é a Magnum Masonry. É verdade, estás em boas mãos. Olha, mas tem que ser brick, não pode ser uma pedrinha natural, cá por fora Eles fica fazem tão mais brico, bonito. bloco, pedra natural, fazem tudo. Fazem assim casinhas como a tua. Porque a minha casinha é uma casinha só. Não, é uma casinha bonita. Fazem mas casinhas, fazem não casas sei, grandes, há casas pessoas- pequenas, Pronto, prédios, há fazem tudo. empresas que só se dedicam a trabalhos mesmo muito grandes. Sim, com certeza, mas a minha casinha é especial. Tá bem, é verdade. Estás em boas mãos. Com certeza. Estás em boas mãos. Quando eu era pequenita, Eu às vezes, tu contas coisas que eu até digo, tu ainda não me viveste ano suficiente para essas coisas todas te acontecerem. sabes que eu e a minha tia dizemos isso muitas vezes. Quando eu era pequenita, então, como eu disse, houve uma parte que foi com a minha madrinha, mas houve uma parte que foi com a minha mãe, e a minha mãe, os meus pais, quando eu era jovem, tinham um problema de dependência. E então a minha mãe estava em recuperação e eu e o meu irmão vivíamos com ela, não é? Numa zona. E eu não me lembro onde era, Viseu, ou não sei, porque corremos muitos, ok? Mas eu acho que foi em Viseu. Um dia, a gente ia lavar a roupa ao tanque. Não é? Ao tanque municipal. Havia um tanque que bonito, municipal. que era o Facebook agora de Era, ia-se saber as coisas, Eram as as redes fofocas. sociais. E nós íamos lavar lá, porque não havia máquinas nem nada disso lá, nem havia tinhas tanque em casa. Não havia tanque. Não que era um havia luxo também na altura. casa, não. E então a gente foi, a minha madrinha tinha um tanque que era tão grande que às vezes ela esvaziava e enchia para eu fazer de piscina. para Eu para lá também, nadar. o da minha avó não era muito grande, mas também servia de piscina. Era mesmo fixe. E tinha duas divisões, uma para a lexívia e outra para a sem lexívia. Ai, que chique. Pois. E a minha madrinha tinha uma costureira, que era a senhora que lavava a roupa e secava, passava a ferro, costurava. O trabalho dela era só roupa. Só roupa. Imagina. Pronto, resumindo. Tiveste uma vida de princesa, aliás. Mais ou menos. Houve ali uma mistura de Explica coisas. algumas coisas. Explica. Uma mistura de coisas, mas pronto. E então nós íamos ao tanque municipal e eu e a minha mãe, eu não sei se estava lá o meu irmão, mas pronto, eu lembro-me disto, eu era tão pequenina. Eu e a minha mãe fomos ao tanque municipal para lavar a louça, chegámos lá, estava um homenzinho morto a flutuar no tanque. Matou-se! Deu um tiro, matou-se, estava a flutuar de barriga para baixo no tanque. Estou-vos a dizer, estas coisas acontecem. Eu lembro-me, eu estava. Não estava nada. Ai, gostava tanto que a Nina estivesse aqui para eu poder falar com ela e reconfirmar esta história. Eu acho que o ano passado, ou há 2 anos, não sei o quê, mencionei ao meu irmão e ele disse: eu lembro-me disso. Estou-te a dizer, o homenzinho estava caput lá dentro da água, a boiar. Eu lembro. Pronto, esse foi outro. Mais, espera, tenho mais, não te preocupes, espera. Então, agora há pouco tempo aconteceu-nos uma também, que foi. Íamos tomar um pequeno almoço. Lembras-te quando fomos tomar um pequeno almoço com as professoras? Íamos tomar um pequeno almoço. Pois foi. À padaria, ali na Sinclair, à beira da nossa outra instituição, e estava sangue no chão, assim, montes, assim, uma pocita de sangue, e uns óculos, e um Assim, chapéu. uns e objetos não sei- espalhados. E eu chamei as bófias, porque o pessoal estava a passar ao lado, faziam assim ao lado do sangue e continuavam como se fosse Olha, tudo mas eu acho normal. que isso é normal. Lembras-te uma vez também perto da tua casa, já não sei o que é que a gente estava a fazer, e uma menina de bicicleta espalhou-se e Ai. partiu-se toda, assassinou-se toda, e as pessoas passavam. A senhora ali completamente às Tadinha. tortinhas, não é? E nós fomos as únicas que parámos e ficamos lá até vir o socorro, não é? Ou podia ter sido ou a ambulância ou o carro da morgue. Por acaso veio a ambulância. Foi um tralho. Foi um tralho grande. Mas as pessoas, não há... Não, hoje em dia não há, é. não há. Para. É assim, eu entendo que possa haver um medo ou alguma coisa, mas quer dizer, uma pessoa que caiu de uma bicicleta não te vai magoar, não é? Uma coisa é, está alguém a assaltar alguém, tu não te vais pôr no meio. Ok, até aí eu entendo porque infelizmente podes sofrer consequências
consequências muito graves, não é? Sim, hoje em dia é muito difícil tomar a decisão de fazer a coisa certa. Mas quer dizer, uma pessoa caiu, ou por exemplo, neste caso havia sangue no chão, a única coisa que eu fiz foi ligar para a polícia e dizer, olha, há sangue, venham investigar. Também nos aconteceu uma vez, mais ou menos no mesmo sítio, quando tínhamos um rapazinho, exatamente no mesmo sítio, lembras? Há uns meses atrás, que o rapazinho estava bêbado que nem um cacho. Ai, bêbado. E estava sempre a cair para o meio da estrada. E nós ligamos à estrada. polícia com medo que ele caísse para a estrada e que fosse atropelado. Sim, senhor. Ou que causasse um acidente grave. Olha, veja, afinal temos umas cenas. Mais, o que é que tens mais? Tenho mais. Ai, uma vez eu estava grávida. Eu gosto que as tuas histórias comecem. Uma vez eu e o meu primo Zé Carlos. Quem não vê o Gato Fedorento devia ver. Eles têm um skit que é eu e o meu primo Zé Carlos. Eu uma vez mais, meu primo Zé Carlos, fomos à caça. Não foi Zé Carlos, escala Zé Carlos. Desculpem, isto só tem piada para quem viu, mas quem não viu, vá ver, que é mesmo engraçado. Gato Fedorento. A produção vai pôr aqui. A produção vai pôr aqui o Gato Fedorento. E podem pôr aqui também, faz sabor, a ponte da Ferraria ou da Ferreirinha ou lá o que é nos Açores, que é para a malta perceber, não é que eu estou a exagerar. Muito mal. Faz sabor. O Gato Fedorento também tem aquela do, sabes onde é que há gajas boas? Sabes? Mesmo boas, mesmo boas, não é como a tua mãe. Pronto, desculpem. Foi uma à parte. Quem não viu o Gato Fedorento devia ver que aquilo é muito engraçado, os skits deles. E então, skits? Não interessa, paletes. Skits, paletes, resmas. Pronto, não, então, eu estava no TTC, num autocarro, e o carro, estas coisas, quem anda no TTC deve ver estas coisas a toda a hora. Eu tenho duas no TTC que são insólitas, que foi, estava grávida e ia à médica, também vou falar sobre a médica, que também é insólita essa. E à minha ginecologista, né? E estava no TTC, e quando estava, e já ia sair, acho eu, ou tinha entrado, mas uma barrigona dos diabos, ok? Tinha entrado, acho eu. E estava mesmo à beira da porta. Opa, um gajo passa-se da marmita, não sei o que é que lhe deu, foi de repente, passou-se da marmita, dá um pontapé na porta, parte a porta, vidros por todo lado, o pessoal a entrar em pânico, a querer passar por cima de mim, que estava grávida, para saírem do autocarro. Olha, foi um stress, meu, e eu só penso para mim. Pensava que ias contar a do atum. E eu vou contar a do atum também. A do atum também é fixe, essa. É o autocarro da Western, que é aquele autocarro... O autocarro da Western que eu apanhava para ir para o trabalho, e um dia estou no autocarro e uma senhora abre uma lata de atum com abre-latas. Para já, a escolha de comer dentro do autocarro às vezes é um bocado duvidosa, porque mas a escolha de comer atum, caraças, faz-me lembrar aquela série que a gente viu há pouco tempo, que ela comia carapauzitos, que ela comia muito, os carapaus, os mackerels. Aquela série que a gente viu no Netflix, aquela do assassino, que ela estava a tentar descobrir quem é que tinha morto alguém. Ela também comia peixinho. Não é? Não, esta senhora abriu com um abre-latas, daqueles grandes. Abre-latas, abre a lata do atum, mete a mão em cima da tampa, como a gente faz em casa às vezes, não é? Mete a mão em cima da tampa, carrega para baixo e vira o óleo do atum para o chão do autocarro, abre e começa a comer com um garfo. E eu pensei, é que naquele momento a minha vontade era mandar lá a merda, não é? Mas não dava. Pi. Mas tipo, eu pensei assim, então mas isto é... E ninguém disse nada. O autocarro cheio, eu não disse também, atenção, mas ninguém disse nada. Com medo. Daqui dela está com atum nas trombas. Se fosse, ela tinha um garfo que é de plástico ou de... Não, era de um garfo verdadeiro. Ela A senhora é esfaqueada até à morte por criticar alguém que... Fogo! É que é mesmo esfaqueada triste. Não, agarfada até à morte. Esfaqueada não. Eu sei que há pessoal que tem problemas mentais e ok, mas a sério, tipo, e atum cheira mal, meu! Cheira, eu não vou dizer a que é que cheira porque não vale a pena. Cheira mas atum? Cheira a atum, cheira. Pois é isso. Ai, eu tenho que beber um bocadinho de mal, água, mal. senão vou abafar. E da médica, vamos falar da médica. A médica que eu ia, a tal médica para onde eu estava a ir quando estava no autocarro, que era a médica, não vou dizer o nome, não é? Mas não interessa, vá. A médica que afinal não limpava o caraças dos instrumentos e agora uma pessoa recebe uma carta para ir fazer exames que podemos estar doentes porque a menina não limpava os instrumentos. Eu estou a dizer isto na brincadeira muito levianamente porque, pronto, não vale a pena entrar em stress. Mas, a sério, é mau, tipo... É muito mau. Eu era paciente dessa médica. Pronto, tenho que ir fazer exames. Já fiz, estou à espera. Mas, tipo... As coisas insólitas eu quero que nos saber, acontecem. hoje quero mesmo saber, é assim, por amor de Deus, comentem, eu preciso de uma história melhor que estas da Karina, ok? Desculpa? Melhor, porque é assim, o senhor morto no tanque, eu preciso de qualquer coisa. E tu sabes que eu já fui pesquisar à internet, só que eu não sei onde era, né? Eu já fui pesquisar várias coisas para ver se encontrava uma notícia de um homem morto num tanque. Há várias, centenas, é triste isso, não é? Mas já, pessoal matava-se nos tanques. Só preciso de uma história, opá, do mesmo nível de senhor Mas do sabes tanque. qual foi o problema maior? É que não lavámos a roupa, não é?
Pois. É que o homem morreu inconvenientemente. Não era a altura certa para falecer. Não é? Até para falecer é preciso ser conveniente. Não é? Há dias que não dá jeito. Não dá jeito porque Eu já as pessoas têm disse coisas noutro para fazer. podcast que falámos do humor que eu tenho um humor muito negro, pessoal, tá? Não levem a mal, que é o coitadinho do senhor que descanse lá em eterno descanso. Mas, a sério, era aquele sítio que ele escolheu para se matar, ali, naquele sítio. No sítio que era comunitário, não é? Fogo! Então ele não pensou que as pessoas tinham que ir lavar a roupa? Certamente não. Naquele momento não se lhe deve ter ocorrido. E tenho umas quantas outras que assim de repente também não me lembro, mas aconteceu-me cada coisa mais insólita que eu juro-te. Às vezes eu paro e penso, não, isto não é possível, não aconteceu, não. Pronto, sim senhora. Não, eu acho que é assim. Eu quando foi o episódio do cinema e tu falaste dos tintins fritos, eu aí Não fiquei... foi os tintins! Ok, vamos esclarecer a situação. Não foi. Olha, já agora tenho que esclarecer porque o meu marido disse-me quando eu cheguei a casa que não foi com a minha tia que eu fui ver o filme, foi com ele. Viste? Foi com o meu marido! Estás a ver? Viste? É que depois também ao longo dos anos uma pessoa esquece das coisas. É velhice. E não só. É PDI. É que às vezes, juro-te, eu estou a contar a história. Eu juro-te que até eu próprio duvido da minha própria palavra porque são histórias às vezes tão mirabolantes que eu penso. Hã? Mas não, o filme chama-se Canibal. Fica aí a saber e de ver o filme. É mesmo assim, canibal? Canibal, meu marido diz que chama-se Canibal e saiu em 2006 e foi ele que foi ver comigo. Na altura não tínhamos conseguido arranjar o nome do filme, mas se calhar agora o Jamie e o Paulo vão conseguir arranjar o Canibal. cartazinho do filme. Para quem tenha interesse de ir ver os Não tintins vão ver. fritos. Não são tintins, não é os tintins. É a... Eu, quando eu vi essa cena, pensei: bolas, nós temos que arranjar a prova disto. Afinal, pelos vistos, há, porque há um Estou-te a filme. dizer. Estás a ver? Agora, preciso de uma história, pessoal. Por favor, interajam connosco neste podcast. Eu preciso de algo mais suculento do que o senhor a boiar no tanque comunitário. Não vais encontrar. Ok? Não há nada, não há. Imagina, tipo, a boiar, não há. Não. Ai, eu tenho uma muito insólita que não posso contar aqui. Não. Mas, não vou contar, mas é mesmo. Mas aí está, estás a ver, estas coisas que acontecem e eu penso assim, mas isto não é normal. Será que não sonhaste? Não. Ou não viste na internet, no TikTok, Não, e não, pensaste que eras tu? não. Já te aconteceu isso? O quê? De veres uma cena. Sabes que eu não posso entrar muito nesta história, mas vou contar porque tem piada, está bem? Sabes que eu, a certa altura, conheci uma pessoa na minha vida, não importa quem, em quando, não importa, pronto, conheci uma pessoa na minha vida que tinha um problema grave de mentir. É uma cena crónica, não é? Como é que se diz? Ai, não sei. Mentirosos compulsivos. Eu tinha uma na escola, sim. Pronto. Ai, tu disseste, já. Sim, Pronto, também não posso entrar mas em esta era detalhes. adulta. Vai que a minha amiga vê o podcast. Pois é isso, vai que a Não outra também vê o podcast, não vou melhor dizer. não. Mas a outra tinha umas histórias mirabolantes, menina, que tu ficavas mesmo... no início, ficavas assim, caraças, esta pessoa, fogo, estas coisas acontecem. Fique bem claro, eu vou olhar para a câmara, vira a câmara para mim, Paulo, vira a câmara para mim. Eu não sou mentirosa compulsiva, estas cenas acontecem-me, é que acontecem mesmo. Estão a ver? Não. Esta pessoa contava as histórias e tu pensavas, ai que vida interessante que esta pessoa... Não! Era tudo mentira! Porque depois as histórias ficavam tão mirabolantes que tu pensavas, afinal não é verdade. Que não é o teu caso. Não é o meu caso, não. Gostavas que fosse, se calhar, ou não? Fogo, às vezes sim, Às porra. vezes pensavas, era melhor que isto não fosse verdade. Às vezes era melhor que não fosse verdade, porque sinceramente, às vezes há umas coisas que acontecem que eu fico tipo, a sério, tipo, olha, esta não tem nada a ver, mas estas coisas pequenas que me acontecem no dia a dia, ok? A minha filha faz ginástica, não é? E ela faz ginástica num ginásio, não é? Pronto, e aquilo, a ginástica, para quem não sabe, não é? É caro como o caraças, não é? Que é tudo caro. E é um desporto caro, tipo, ok, é Sim, caro, não é? Pronto, é um yeah. desporto caro. E eu, obviamente, não é? Que o pessoal que anda lá na ginástica com ela, a maior parte das pessoas dá perfeitamente para ver que não tem qualquer Não fazem parte do dificuldade. teu círculo de... Não é que eu tenha dificuldades em pagar a ginástica da minha filha, não é isso que eu estou a dizer, não me estou a queixar, a gente diz isto muitas vezes, no fundo somos umas felizardas por termos a vida que temos, Exatamente. não somos ricas, mas também somos pobres, pronto. Mas eu vejo, não é, nas pessoas, eu vejo nos carros, nas roupas, pronto, tu vês, não é? Também pode ser tudo show off, não é? Isso Também é uma pode história- ser, se calhar não há nada, não tem um queijinho no frigorífico, Pronto, uma mas isso- chouricinha na arca. Isso, não é? Pronto. Mas, não, são todas pessoas que não têm dificuldades. Sim, senhora. E então eu sou a única que de vez em quando digo, Quer foda-se, dizer, um bocado farrapeira, não é? $350 por uma porcaria de um fato, tipo, pelo amor de Deus. Pronto, sou eu que digo assim estes comentários, mas não digo a elas, não é? Que eu não sou estúpida. Pensas não para ti, não é? Penso para mim e digo a vocês, às amigas pobres, não é? E então,
Que eu tenho que ter algum tipo de... Pois é, que estupidez, tanto dinheiro, não é? Exatamente, precisas um bocado de apoio. Então não posso dizer a elas, não é? Porque Elas elas ficam não vão, caladinhas. you're not gonna relate. Fico caladinha, Exatamente. caladinha. E então, eu fui nós fomos à Flórida, que ela teve uma competição na Flórida, né, em Orlando. E eu fui à competição e houve um jantar de equipa. E eu no jantar de equipa, não é? Como não conheço muito as mães, elas juntaram-se todas lá numa e eu acabei por ficar um bocado de fora. Ai, Pronto, coitadinho, fiquei que era já pobre. Tipo patinho feio. Não. Calhou de subir mais tarde e tal. Pronto. As miúdas ficaram juntas e eu fiquei ali. Não sabia com quem me sentar. Então a treinadora disse, que sentar connosco. E eu fui-me sentar na mesa da treinadora. E estava lá mais um casal com filhos e não sei o quê. Estava mais uma menina com outra menina que era a irmã dela. Eu pensava que era namorada, mas não era irmã. E eu então sentei-me com eles, né? Pus-me na conversa, não sei o quê. E o casal, a senhora que estava ao meu lado, disse qualquer coisa do género, tipo, ficámos num Airbnb porque o hotel era muito dinheiro, tipo assim. E eu, caraças, aproveitei logo a oportunidade, não Para é? dizer que ficaste Para num dizer- hotel. Fiquei num hotel. Não, para dizer que fiquei num hotel, mas realmente era caro, que tinha pesquisado, não sei o quê, mas senti que estava ali num nível, estás a ver, tipo... No mesmo nível de pobreza. No mesmo nível de pobreza. E podia falar, não é? Podia dizer. A certa altura ela diz, meu filho faz hóquei, a minha filha faz ginástica, o outro faz hóquei, o outro faz futebol, e o outro faz... E eu, caraças, isso é bué de dinheiro, tipo, tu gastas dinheiro como caraças em todas. E ela, pois, é tudo muito caro, não sei o quê, nananana. E eu ali a falar, a sentir, estava mesmo integrada, estás a ver mesmo. Pronto, depois quando eu saí, não é? Estava no Uber a ir para o hotel e digo para a minha filha, olha, e aquela senhora que se sentou ao meu lado é a mãe de quem? E ela, não, é a dona do ginásio. Afinal, não estávamos no mesmo nível de pobreza. Não. Mas ela disfarçou muito bem. Ela fez-te sentir acolhida. Completamente. Acolhida num ambiente de pobreza não pobre. Foi só, reduziu-te à tua insignificância sem tu saberes. Foi bonito. Foi bonito. Oxalá que a senhora não entenda português Não e entendo, possa não ver este fala, por isso é que eu podcast. contei a história. Eu não falo, nenhuma delas é portuguesa, ninguém fala português, ninguém vê o podcast. Tá bom. Pronto, este episódio foi fixe. Este episódio foi altamente. E é assim, se é assim, nós falamos de 3 episódios, não é? Ora, tu tens, não interessa quantos anos tens, 365 dias, vezes não sei quantos anos, dá bué de dias. Opá, isto dá no mínimo material para mais uns 7 episódios. Sem dúvida. Ok? Sem Faz favor de fazer uma lista que eu penso Todos. que nós temos que revisitar este assunto. Ok. Eu gostei. O homem a flutuar no tanque comunitário, para mim, foi brutal. Portanto, acho que vamos terminar assim com chave de ouro, tá? Por favor, volto a implorar. Preciso de um pouco de interação neste episódio, tá? O Ora Cá Estamos está em todo lado das redes sociais, no YouTube, em todo lado, ok? Instagram, Facebook, Twitter. Não é Twitter. Eu estou sempre a dizer errado. Não o sei. pássaro, que é aquelas coisas todas. Precisamos de um bocado de interação. Por favor, suplico aos nossos telespectadores ouvintes, porque preciso de umas histórias. Opá, se não tiverem nada do gabarito do tanque, não faz mal. Uma coisa que esteja ao vosso nível e que vocês queiram partilhar connosco. Preciso de saber, ok? Pronto, é sempre Foi um um prazer prazer. estar contigo e um prazer estar com vocês. Exatamente, até à próxima. Beijinhos. O homem a flutuar no tanque, Karina!